emoção do esporte. O grito da torcida. Bola na rede. Na Marazul FM. Olá, Kaká. Bom dia pra você. O que você traz hoje pra gente? Bom dia, amigos da Marazul FM. Um grande abraço, sempre um prazer falar com vocês. Segunda-feira de carnaval, mas teve um final de semana de muitos jogos, de gols, de resultados importantes. Vamos começar falando da derrota do Marcílio por 2-0 para a equipe do Ercílio Luz. O jogo foi ontem em Tubarão. A gente tem... O Marinheiro vinha de uma sequência muito boa, com resultados. Esses aí, os gols de Ercílio e Marcílio. Foi 2-0 para o Ercílio Luz. E quem está acompanhando a gente no vídeo, né? O Marcílio continua tomando gols nos acréscimos. Tomou gol no final do primeiro tempo, está tomando esse gol aí no final do segundo tempo, 45 do segundo tempo. É impressionante, parece que o time desconecta e o Vaguinho tem que corrigir isso, o time tem que ficar atento a isso e não dá para tomar gol no final de cada tempo, prejudica. Ontem o Marcílio fez um jogo muito ruim, acho que foi a pior partida do Marcílio nessa temporada e foi a pior derrota também por 2-0 no Campeonato Catarinense, né? Trouxe o Ercílio Luz para a briga, então assim, é um resultado que traz muitos prejuízos, né? Entendo também que o time está numa sequência bastante desgastante. Vai ser bom ter essa semana sem jogos. Tomara que de tempo bom, conforme a previsão do tempo, dá tempo para treinar mais, para descansar mais. Final de semana que vem tem uma viagem desgastante para Concórdia, né? E vamos lembrar que o Marcelino tem um compromisso com o Vasco no final do mês. Tem que chegar no seu melhor momento para enfrentar o Vasco, para daí ter chance de classificação. Mas ontem não foi um bom jogo, perdeu, ainda está muito bem no campeonato, né? Mas deve servir de lição essa derrota para o Ercílio Luz. Quem venceu e convenceu foi o Barra. A gente também tem os gols do Pescador. O Barra venceu por 3-0 o Concórdia, o jogo no Gigantão. O Barra, que vinha de uma sequência de 3 jogos sem vitória, num confronto direto com o Concórdia, estava bem equilibrado, 0-0, cara de 0-0, jeitão de 0-0, mas o Barra conseguiu fazer 3-0. A gente tem os gols também, foi no finalzinho que o Barra conseguiu abrir o placar ali, em torno de 35 minutos, depois os gols saíram também com 40 nos acréscimos. O Barra foi muito bem, soube entender o jogo, soube a hora certa de vencer e conseguiu vencer o Concórdia por 3-0. O Pescador vai a 10 pontos, já começa a vislumbrar a classificação aí na tela, um cenário bem mais favorável, porque veja, o Marcílio perdeu, mas está com 13 pontos, ainda é vice-líder. O Figueirense venceu o Nação, foi a 12. O Avaí joga hoje com o Criciúma, então ou a distância para o primeiro colocado aumenta, né, se o Criciúma vencer ou empatar, ou o Avaí pode passar o Marcílio. Mas no cenário hoje, talvez o empate ou a vitória do Avaí seja natural, o Marcílio segundo cai para terceiro, mas ainda fica bem colocado. E o Barra quinto com 10 pontos. O Joinville trouxe uma vitória surpreendente de Chapecó, venceu a Chapecoense por 3-2, demitiram o Claudinei Oliveira lá da Chape, já que foi a 10 também, está em sexto. O Ercílio venceu o Marcílio 9, o Inter de Lages venceu o Brusque 8. G8, então, com times que surpreendem, né? A questão do Inter de Lages entrando no G8, a questão do Barra também ali em quinto lugar. E aí veja que Brusque e Chapecoense fora da zona de classificação e pior, a Chapecoense na zona de rebaixamento, uma crise danada. O campeonato está muito equilibrado. Eu acho que assim, tem o Criciúma que é o forte e está fazendo uma campanha muito sólida. A gente tem que saber como é que vai ser o resultado hoje contra o Avaí, evidente, mas tirando isso, há muito equilíbrio. Do Marcílio para baixo, todo mundo está muito parecido, jogando parecido também. Então, vai deixar interessante no mata-mata, né? Ainda faltam 4 jogos até as quartas de final, mas o mata-mata vai ser muito equilibrado. Por exemplo, o Marcílio pegaria o Ercílio Luz hoje, o segundo contra o 7º colocado. O Ercílio venceu ontem 2-0. O Figueirense faria o clássico com o Joinville, seria um jogo bem interessante também. Então, o oitavo é que vai ter problemas, que vai enfrentar o Criciúma, né? Talvez seja Chapecoense ou o Brusque, que devem se recuperar até a última rodada dessa primeira fase. Mas o Campeonato Catarinense está bem legal e os times aqui da região estão fazendo boas campanhas, é o caso de Marcílio e Barra. Queria chamar a atenção ontem também, seleção pré-olímpica, né, foi eliminada, não vai para as Olimpíadas, perdeu para a Argentina por 1-0. A campanha não era encantadora, né? O Brasil tinha jogado mal, oscilou, não conseguiu bons resultados, né? E mesmo assim, dependia apenas das próprias forças e acabou perdendo para a Argentina. A Argentina tira o Brasil
das Olimpíadas, né? Então, assim, não é tão relevante porque o Brasil ganhou as 2 edições, né? Quebrou aquela maldição de que nunca ganha a Olimpíada. Então, era um torneio que também ninguém estava assistindo, né? Talvez aí por ser um Brasil e Argentina teve um pouco mais de luz nesse jogo, mas assim, ninguém acompanhou praticamente nada a trajetória desses meninos. A gente sabia que tinham bons talentos, né? Por exemplo, o Endrick, que desfalcou o Palmeiras aí na decisão contra o São Paulo, porque estava servindo a seleção, e outros talentos aí do futuro do Brasil, mas não estava acompanhando. E a questão de que acaba sendo um vexame, né? Não estar nas Olimpíadas, mas não muda muito, porque acho que o Brasil tem um bom trabalho de base, o conjunto na seleção não funciona, como não funcionou na seleção principal também, mas é uma pena, né? Não deixa de ser um fracasso, um vexame não jogar as Olimpíadas, mas repito, por desempenho não merecia e até por relevância também, acho que o brasileiro não estava acompanhando esse campeonato, foco mesmo é estaduais e esperar começar o campeonato brasileiro, mas não deixa de ser um vexame. Valeu, Cacá Oliveira, trazendo as informações do esporte pra gente. Brasil e Argentina, eu tava mudando de canal e vi que tava passando, mas é bem isso, ninguém devia estar acompanhando mesmo, Cacá. Valeu, Cacá, aproveita aí segunda-feira de carnaval, aproveita a festa, até quarta-feira de cinzas, tem bastante festa aí pela frente ainda.